Quando eles começaram a estudar o livro de Atos, eles começaram a se questionar por que aquilo que aconteceu na igreja primitiva de Atos não estava mais acontecendo no meio das igrejas daqueles dias. E eles disseram: Senhor, será que isso não funciona mais? Foi só para aquela época, como alguns acreditam até hoje? E eles começaram a jejuar e orar para que eles pudessem receber aquele poder sobrenatural que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, viveu após a inauguração do Espírito Santo descendo à terra, depois de muitos e muitos anos que ele tinha saído, de acordo com Gênesis capítulo 6, e não atuava mais como atuava até Gênesis capítulo 6. E eles começaram a orar e consequentemente orar e jejuar. O diretor Charles Spurgeon fez uma viagem. Nessa viagem, uma aluna chamada Agnes, americana, resolveu passar uma noite em oração, em vigília, orando sobre aquilo, porque ela queria receber aquele poder sobrenatural do Espírito Santo. E naquela noite ela foi batizada com o Espírito Santo. Diga amém. Nós somos pentecostais. Eu sei que você está atento à história aqui, né? Tá? Eu entendo isso, eu entendo perfeitamente. Quando a história nos empolga, a gente fica até sem ação. Eu fico sem ação a cada vez que eu repito essa história. E ela passou 3 dias falando em línguas estranhas. Três dias. Aquilo não estava acontecendo nas igrejas, já fazia décadas e até séculos, praticamente não tinha esse mover nas igrejas. E a partir dali, os outros alunos, quando a viram, foram se aproximando, ninguém entendia o que era aquilo, não existia línguas estranhas, essa manifestação. E eles foram se aproximando, ela foi orando, eles foram recebendo, foi orando, foram recebendo, a classe foi recebendo, interessante. Só quem não recebeu foi o diretor. Depois ele recebeu, o Charles Spurgeon. E esse aluno, o irmão Seymour, ele era um desses alunos, por ele ser um homem que não era branco, era preto ou negro. Simplesmente ele ficava do lado de fora com a porta entreaberta da sala, num frio terrível, para ele aprender sobre o que estava acontecendo lá. E lá ele foi batizado com o Espírito Santo e chegou para o seu estado, arranjou esse lugar e começou a fazer cultos neste lugar. E todo mundo que se aproximava deste lugar começou a receber o batismo com o Espírito Santo. E eles tinham 5, 6 cultos por dia, ininterruptos, sem parar, e só com a atuação do Espírito Santo. E sabe qual era a pauta do culto? Oração, falar em línguas e adoração. Era a pauta, era a liturgia principal. E filas se formavam do lado de fora para entrar para o próximo culto. E eles não podiam entrar enquanto as pessoas que estavam dentro não saíssem, porque não tinha lugar para todo mundo. Porque onde há a presença do Senhor e do Espírito Santo, isso é suficiente para atrair as pessoas, para atrair o pecador. E pessoas dos Estados Unidos e outras partes do mundo começaram a ir para aquele lugar. Aquele lugar, esse avivamento demorou uma década, uns 12 anos. E foi de lá que alguns grupos de irmãos estavam nesse movimento. Alguns anos depois, já em 1919, e esses irmãos estavam lá, 7 homens de Deus, receberam o batismo do Espírito Santo, e com essa mensagem do Espírito Santo eles disseram: nós temos que anunciar ao mundo aquilo que está acontecendo aqui.
e se reuniram para isso. E foi a partir dessa reunião que surgiu a nossa igreja americana, a Pentecostal Church of God, de onde nós surgimos e de onde os missionários vieram para o Brasil em 1957. Depois dessa introdução, eu quero ler Gênesis 1, para que vocês entendam todo o contexto. Por que nós vamos falar de avivamento? Começando aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Espírito Santo, chamado também de Espírito de Deus, pairava, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Vocês podem assentar-se. Quando a IDPB começou no Brasil em 1957, começou em Manaus e em São Paulo, e depois veio para cá, Minas Gerais, através do pastor, qual é o nome dele? Ladir, como é que era? O pai de Zé Geraldo? Jadir, porque a primeira igreja da IDPB aqui em Minas está lá, em Belo Horizonte, lá onde o filho dele é pastor hoje, bairro do Eldorado. Quando começou a IDPB ser implantada no Brasil, através dos americanos que vieram, porque a nossa igreja no mundo, a nossa instituição no mundo já tem mais de 100 anos, nós já estamos em mais de 70 países no mundo, mas tudo isso começou por causa da Rua Azusa, por causa lá daquele lugar, ou seja, o Espírito Santo veio como um movimento e um mover especial com um propósito: a evangelização e o alcance dos pecadores. Não existe avivamento sem conversão de almas. O avivamento não é apenas para a gente se alegrar na presença do Senhor. Aqui neste lugar termina, a gente vai embora para casa e afirma: como é que foi o culto hoje? Foi maravilhoso. Você perdeu, irmão, você que não foi, o Espírito Santo estava lá, foi bom demais, e aquela coisa toda. E depois a gente entra no decorrer da semana e tudo volta ao normal. Isso não é bem avivamento. Se o avivamento do Espírito Santo na minha vida e na tua não nos levar a ser apaixonados por Deus e apaixonados pelos perdidos, não há avivamento. Os avivamentos que já aconteceram no mundo, e foram vários avivamentos, todos eles se resumem em um ponto: muita oração da igreja, muita oração. Aí o Espírito Santo vem, e logo em seguida, muita conversão, arrependimento e confissão de pecados. O avivamento traz tudo isto. O avivamento não é uma coisa oba-oba, que eu estou aqui e logo em seguida eu já entro na carnalidade. Isso não é avivamento. O avivamento envolve crianças, jovens, adolescentes, adultos e pastores, e reflete-se na vizinhança onde esse fogo está acontecendo.
A nossa IDPB começou com um pequeno avivamento. Região Norte, São Paulo, ou Minas Gerais. Eu me lembro, década de 80, creio eu, quando eu via, já estava em Manaus, vinha para cá, assistir culto lá no Brant. Os cultos eram tremendos. Mover sobrenatural de Deus, e o resultado que era de Deus, porque pessoas se convertiam e uma igreja que era pequena se tornou praticamente a maior igreja da cidade de Lagoa Santa, com uma influência enorme. Manaus, nossa igreja começou às margens de um dos rios, Madeira, um dos afluentes do rio Amazonas. Quando meu pai chegou lá em junho de 1957, e eu estava com 1 ano e alguns meses, cheio de pernilongo, morando na beira do rio, ou quando o rio enchia, a nossa casa só faltava descer junto com as correntezas. Mas o primeiro crente que se converteu, irmão Semite, lá em Manaus, através do ministério que Deus usou o meu pai para fazer isso, e minha mãe, que era intercessora do meu pai, a mulher que se levantava para orar todos os dias, a partir de 4 horas da manhã, de joelhos, que hoje a gente não faz mais isso. Tudo bem, respeito. Ele era um homem que brigava com os demônios iam perturbá-lo durante a madrugada, um agricultor de subsistência com vários filhos, e de madrugada, antes de ele se converter, os demônios iam perturbá-lo, e ele, para não ser levado, os demônios querendo levá-lo, querendo matá-lo, ele passava a noite brigando com os demônios, um homem endemoninhado. O evangelho chegou com a simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus dá novo nascimento. Este é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o evangelho entrou na vida do irmão Semite, ele mudou totalmente. No primeiro culto que meu pai fez na casa dele, meu pai morava na cidade de Borba, que foi onde nós montamos, ou meu pai montou a base. E esse irmão Semite morava num lugar chamado Trocanã, a 4 horas de remando no rio Madeira, um rio caudaloso, perigoso. E meu pai levava 4 horas de canoa para chegar até lá, e subindo o rio contra a correnteza, mais tempo. Meu pai fazia isso uma vez por semana, para pregar o evangelho. Hoje está tão facinho que as pessoas não querem mais, alguns. E meu pai falou sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Irmão Semite recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ficou tão cheio, tão cheio, tão cheio. A família, os irmãos começaram a se converter na ilha do Trocanã, uma ilha que ainda existe até hoje, descendo o rio Madeira, que as pessoas começaram a se converter, e depois de alguns anos, eu gosto de lembrar dessa história, porque essa história faz parte da minha história, só que eu não lembrava dela, eu era criança. E ele contou-me, a nossa primeira igreja lá na ilha de Trocanã, uma igreja pequenininha, cabia 20 pessoas no máximo. As paredes delas eram palhas, umas palhas que usam lá na região amazônica, que os índios usam muito para cobrir as suas malocas e cercar. E ela tem que ser palha seca,
Então a igreja era cercada de palha, coberta de palha. E ele me disse, irmão Asaf, ele me chamava de irmão Asaf. Tinha alguns cultos nossos, ou a maioria dos nossos cultos, com carapanã, pernilongo, daquelas grandona, que quando a gente começava a cantar, o Espírito Santo descia, a gente começava a falar línguas estranhas, as palhas começavam a fazer barulho como se estivessem sendo queimadas, porque o Espírito Santo também é como fogo. E os vizinhos diziam, o que está acontecendo? A gente está ouvindo as palhas como se estivesse se queimando. Esse pessoal está tudo maluco, é uma confusão, ninguém conhecia isso. Imagine, em 1957. Isso faz 66 anos. E os cultos eram debaixo do mover do Espírito Santo, e com muita conversão, muito arrependimento. A nossa história de fundação, que começou como um reflexo da Rua Azusa, tem um reflexo da presença do Espírito Santo sempre. Mas nós, no decorrer desses anos, temos deixado escapar essa história, temos deixado escapar a presença do Espírito Santo mais notória. Preste atenção no que eu estou dizendo, por favor. E o Espírito Santo quer trazer isso de volta. Porque Jesus subiu e deixou o Espírito Santo com a igreja até o arrebatamento. Eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador, ele vai ficar para sempre com vocês. Ele tem que ser bem-vindo no nosso meio. E agora, vindo para cá, para Gênesis 1, por isso o começo da história da humanidade, eu fiz um paralelo com o começo da nossa instituição. Aqui no Gênesis, quando Deus começou a registrar através de Moisés, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, não tinha vida, não tinha forma. A terra, se você for ler depois, na sequência, o desenrolar da criação, a terra estava misturada com água, era água e terra. Depois foi que Deus diz: apareça a porção seca. Então a terra que estava misturada com água apareceu e se tornou terra seca, cercada de águas. A luz, eu vou dar só essa introdução para vocês entenderem o sermão um pouco melhor. A luz, essa luz que nós conhecemos, ela só foi criada no quarto dia da criação. Então que luz foi essa que apareceu aqui no começo, antes do quarto dia, quando não existia uma faísca de luz no cosmos que estava sendo formado? Que luz era essa? A terra era sem forma e vazia, havia trevas, parecida com aquela praga do Egito, que Deus mandou para o povo do Egito, Faraó, que eles não podiam nem andar, era como se eles pudessem tocar nas trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: aqui está a Trindade presente, Deus, o Espírito e o Verbo. Quando Deus disse haja, o Verbo de Deus, de acordo com João capítulo 1, entrou em ação aqui,
porque João 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio deles, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. O verbo, Deus, o Espírito, e no versículo 3 aparece o verbo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo foi o primeiro enviado ao nosso cosmos. Ele aceitou ser um missionário para o projeto da criação. Esse projeto da criação não poderia tornar-se realidade se o Espírito Santo não fosse incluído. Ele precisava envolver-se profunda e poderosamente na criação. O Espírito Santo veio, ninguém o recusou, ninguém o matou, como foi feito posteriormente com o Filho de Deus. E a principal tarefa do Espírito Santo era mover-se sobre algo. O seu mover sempre foi um mover para um investimento futuro. Sempre foi, sempre é e sempre será. Preste atenção nisso. O Espírito Santo de Deus nunca se move, a não ser que Ele esteja junto com o Pai, para realizar algo que vá glorificar a Deus. Tudo que o Espírito Santo faz e realiza é para a glorificação do Pai, é para a glorificação do Filho. O seu mover desde o princípio foi um preparatório para uma grande criação. A Bíblia diz no versículo 2 aqui, no capítulo 1: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Onde ele movia-se? Sobre a face das águas. Ele se movia numa terra sem forma, expliquei no começo. Ele se movia no lugar vazio. A água, a terra e o cosmo, um grande abismo. Ele se movia em meio a densas trevas. O Espírito Santo se movia em cima ou no meio de um grande abismo. O Espírito Santo é o único que pode se mover em lugares sem forma. O Espírito Santo é o único que pode se mover em lugares vazios, em corações vazios, em vidas vazias. O Espírito Santo pode se mover em meio a abismos. Não importa o abismo que esteja separando pessoas ou nações ou líderes, o Espírito Santo se move no meio de abismos. O Espírito Santo é o único que pode se mover em meio às trevas. O Espírito Santo é o único que pode se mover em qualquer trevas do ser humano. Não importa em que tamanho de trevas a pessoa esteja envolvida, o Espírito Santo pode se mover neste lugar. Ele é especialista em se mover em meio a trevas. Isso me dá uma esperança tremenda em relação a algumas pessoas que estão vivendo em trevas hoje. Se nós fôssemos conhecer trevas hoje, jamais seria igual às trevas daqueles dias, quando ele veio ao mundo e não havia uma faísca sequer de luz. Deixa o Espírito Santo colocar essa palavra no teu coração
que é uma palavra de esperança para você, com o propósito de testemunhar e salvação. Não há trevas que ele não possa conhecer. Ele veio e se identificou. Primeira coisa que ele viu quando ele estava se movendo sobre a face das águas, a primeira coisa que ele viu, a primeira necessidade que ele detectou e passou para o Pai, foi a necessidade de luz. Ele disse: Pai, o cosmos está precisando de luz. Luz gera vida. Pai, eu trabalho para gerar luz. Eu estou no meio das trevas, eu entro nas piores trevas, nos piores abismos de degradação humana, mas eu clamo por luz. Eu quero que haja luz em meio a trevas. Então o Pai ouviu a sua voz realizadora e disse: que haja luz, e houve luz para o começo da grande construção do mundo, para começar a organizar as coisas que estavam desorganizadas, água e terra juntos, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando o Espírito Santo diz que tem um lugar desorganizado na tua casa, na tua família, nos teus sentimentos, na vida do teu filho, do teu marido, da tua filha, não importa de quem, e o Espírito Santo começar a se mover ali, ele vai falar para o Pai qual é a necessidade, e vai começar a ação do Pai na vida deste lugar onde o Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo de Deus nunca se move sem um objetivo. Ele sempre tem um propósito em todas as coisas, como diz Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas, a gente não gosta muito desse texto, quando essas coisas não estão ocorrendo de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que planejamos durante a nossa vida e o nosso ministério. Tem alguma coisa que não está funcionando, tem alguém dentro da minha casa, da minha família, do meu ministério, que não está como eu gostaria, não está no altar junto comigo, e eu gostaria que estivesse aqui. E aí chega esse versículo, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas é o Espírito Santo que se move para que esse propósito seja concretizado de acordo com a vontade de Deus. Quando o Espírito de Deus se move, e eu está se movendo, ele transmite para o Pai todos os sentimentos dos corações e os sentimentos mais secretos. Se movendo no meu coração e no teu coração, por causa de uma tristeza, de uma preocupação, de uma decepção, de uma calúnia, de um abandono, de uma injustiça, e ele começar a agir através de alguém que está intercedendo, eu vou lá, Espírito Santo, te move na vida daquela pessoa agora. Eu sei que ela está tão cabisbaixa, ela está arrebentada, ela está se destruindo, ela está caminhando, está decepcionada. Aí quando ele vem se mover, ele começa a transmitir para o Pai as nossas tristezas, ele começa a sentir as nossas angústias, ele começa a sentir o nosso medo, as nossas decepções, e ele começa a transmitir para o Pai, de acordo com esse texto de Romanos 8, gemidos inexprimíveis.
Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir quando estamos angustiados, desesperados, clamando, prostrados, arrebentados, destruídos por dentro, e ainda tendo que ajudar pessoas a levantar-se. Mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele sabe como expressar para o Pai aquilo que nós sentimos exatamente. E algumas vezes a gente não consegue nem clamar, a gente só geme, a gente só urra, e Ele geme conosco. E às vezes a gente pensa que está só, e ainda diz assim: por que o Senhor está me abandonando? Ai, o Senhor está longe. Não está não, aquele gemido que você está fazendo de noite e madrugada, escondido no quarto, e você começa a gemer no teu espírito, o Espírito Santo passa isso para o Pai. Se isso já aconteceu, espere um pouquinho. Aquele que se moveu nas profundas trevas do grande e improdutível cosmos, será que Ele não saberá transformar essa vida nossa, essa vida dessa pessoa que está em trevas, está aparentemente entrando no abismo, já está no abismo? Será que o Espírito Santo, quando se move, não consegue transformar essas trevas em um lindo jardim, como aconteceu lá no começo, o jardim do Éden? Ele é especialista em transformar trevas em um lindo jardim. Ele é especialista em transformar abismo numa grande criação, para produzir o propósito de Deus para a vida de cada um. Peça para o Espírito Santo se mover. Nós vamos fazer isso hoje, depois do sermão, porque não existe avivamento sem isso que eu vou pedir para nós. Peça para o Espírito Santo se mover naquela pessoa que está vivendo em trevas agora, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você está intercedendo por ela, aquela pessoa que aparentemente está afastada do propósito maior de Deus para a vida dela. Peça. Nós vamos ter um período para fazer isso hoje à noite, e vamos crer que o Espírito Santo vai ou já está se movendo. O Espírito Santo de Deus trabalha na eternidade. Isso é muito importante para nós, porque nós somos apressadinhos quando queremos uma resposta de Deus. Nós queremos que Deus haja no nosso tempo, na nossa vontade, do jeito que queremos, como aconteceu com Eliseu e aquele grande general da Síria chamado Naamã, que foi atrás de Eliseu para ser curado da sua lepra. Ele já tinha feito todo um planejamento de como ele queria que fosse. Eu vou chegar lá, eu sou general, ele vai me reconhecer, um general de muitas e muitas vitórias, um dos homens mais poderosos do meu país, e essa naçãozinha pequena que a gente domina e controla. Então ele vai ter que se adaptar a mim, ao que eu quero. Então ele vai ter que tocar a mão na minha ferida, na minha lepra, chegar lá, tocar em mim, dizer: fique livre da tua lepra, e eu ficarei livre. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta nem saiu para falar com ele.
Porque quem determina as coisas é o Espírito Santo de Deus. Quem determina a forma como essa pessoa vai ser salva e vai ser curada e vai ser liberta é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos pensar e planejar, mas a palavra final vem do Espírito Santo. Aquele general precisava ainda ser quebrado da sua soberba, do seu orgulho. Ele precisava dos 7 mergulhos no rio sujo chamado Jordão. O Espírito Santo de Deus, por causa disso, para a gente dar entrada nesse outro tópico, ele trabalha na eternidade. Aqui no verso 2 diz: ele se movia sobre a face das águas, se movia na eternidade. Por quê? Porque até aqui não havia ainda o tempo como nós conhecemos hoje. O tempo foi formado com a criação do sol e da lua para dias, meses, estações e anos. Aqui nesse período em que ele aparece, não existia essa coisa de tempo como nós conhecemos. Trabalhar na eternidade quer dizer trabalhar tranquilamente, sem a pressão de ninguém. E Deus trabalha desse jeito, e não adianta a gente pressionar, xingar e fazer propostas e chantagear para que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, porque não vai acontecer. Deus se move na eternidade. A base deste missionário enviado à terra, que estava no céu, não enviou nenhuma carta para ele para requerer resultados imediatos e cobranças imediatas de mudanças. E aí você vai entender esse versículo bíblico que eu fui entender depois de alguns anos e anos e anos de fé. Eu fui entender isso, esse versículo que diz: onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Preste atenção nesse versículo e preste atenção nisso aqui. Deus trabalha na eternidade. Deus não trabalha sob pressão. E onde o Espírito Santo de Deus está se movendo, aí neste lugar a liberdade, ele gera liberdade. O Espírito Santo trabalha na eternidade, da forma que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Por isso que ele trabalha na liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Isso é profundíssimo, como diz um dos nossos pastores lá da equipe em Manaus. E para a gente já ir finalizando, nós devemos deixar que o Espírito Santo se mova, devemos permitir isso. Um simples ir e vir de uma viagem, da tua casa para a igreja, da igreja para a casa, isso pode ser um tempo suficiente dentro do nosso tempo necessário para que o Espírito Santo se mova e transforme aquilo que precisa ser transformado. O nosso silêncio nesta hora em que Ele está se movendo é muito importante para Ele e para a sua obra. Ajuda na sua obra,
porque nós não sabemos como Ele está trabalhando e como Ele está se movendo naquelas trevas. E alguma vez a gente quer falar: e aí, Espírito Santo, tu não está falando nada não? Tu não está dizendo nada não? Eu estou orando, e não estou vendo nada acontecer, Senhor. O que está acontecendo? Ele precisa do nosso silêncio para Ele agir e se mover na eternidade. E a gente fica lá, reclamando, e muitas vezes desacreditando. É melhor gemermos com o Espírito do que estarmos cantando com os anjos. O Espírito Santo precisa se mover, e Ele vai se mover na eternidade, até onde Ele considere necessário para realizar aquela obra. E grave essa frase que eu vou dizer agora, grave, anote, porque é possível que alguém está precisando dessa frase hoje. Quanto mais tempo Ele usar nesse mover, mais eterno será o seu trabalho. Você entendeu? Você entendeu? Às vezes Ele está se movendo numa vida que no nosso tempo está durando 5 anos, 7 anos, 8. A gente já está impaciente, mas Ele está se movendo. Ele está se movendo. A gente não sabe como, não sabe de que jeito. A gente fica imaginando: eu acho que é Deus ali, eu acho que Deus está tratando com ele, com ela, com aquele, com aquela igreja, com aquele, eu acho. A gente na realidade não sabe como Ele está se movendo. E às vezes dentro do nosso tempo parece estar demorando. Mas quanto mais tempo Ele usar para trabalhar em algo, num propósito, mais eterno será o resultado desse trabalho. E quando essa mudança ocorrer, aquilo que nós achávamos que foi um longo tempo, aquilo vai ser resumido de uma tal forma, o resultado disso vai ser tão grande, que aquele tempo que nós achamos que não era necessário, agora, com esta vida transformada vindo, ou com as coisas mudando, aquilo que a gente não conseguia mudar, mas estávamos orando para que Ele se movesse, quando acontece, quando Ele fala para o Pai, e o Pai decreta que haja, a partir daí, aí aquela pessoa, um dia desse eu estava conversando com meu filho, Miqueias, já passou dos 40, e eu passei a vida inteira falando com eles, os 4 filhos, Débora, Miqueias, Jonatas e Dito, que Deus tem um propósito especial para eles. Esse propósito passa por essa questão ministerial. Eu não sei como, qual seria o lugar específico de cada um, porque Deus tem vários ministérios, e eles sempre querendo ir para outro caminho, querendo outras coisas, querendo isso, querendo aquilo. E de uns anos cá, o Miqueias começou a se entregar para o ministério, está pregando, está trabalhando com jovens. Hoje ele é o presidente de todos os jovens da IDPB Casa, com um ministério enorme. Deus está usando ele na área de avivamentos, expulsão de demônios, discernimento de espíritos e uma excelente pregação para jovens e adolescentes.
Ele já me confessou várias vezes chorando: papai, por que eu só comecei depois dos 40? Por que eu não lhe ouvi? Eu acho que eu estou atrasado. De acordo com esse texto, não está não. Se o Espírito Santo levou 40 anos da vida dele para se mover dele, o resultado desse mover agora é uma eternidade e algo fantástico, que vai cobrir todo esse tempo que se levou para fazer. Ele chora quando ele lembra disso. Quanto mais tempo o Espírito Santo usar, mais eterno será o seu trabalho. Fiquemos em pé agora, porque a partir de agora, depois que eu terminar essa leitura, nós vamos começar um clamor. Para que o Espírito Santo continue se movendo, se você já tem pedido para ele se mover, ou ele se mova se você não tem pedido ainda, em qualquer situação.